Agora sim, foi. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do YouTube também. Vai ficar gravado esse estudo de caso. Hoje nós vamos falar sobre Tesla, o Nikola Tesla. E antes eu preciso dizer para você que está chegando pela primeira vez, me chamo Rafael Bronizo e esse canal nós falamos sobre leitura facial com base em morfopsicologia e fisiognomonia. Bronizo, não sei o que é isso. Tá, todos os nossos, as nossas vivências, os nossos hábitos, nossa forma de pensar, o ambiente em que vivemos, nossa alimentação, nossa genética, se pegarmos tudo e colocarmos dentro de um saco, de uma sacola e balançar, vai sair quem sou eu e quem é você. Então, na verdade, as características da face, por uma inferência neurofisiológica, vai nos dar bastante é, ideia de como nós somos. E um olhar bem treinado consegue identificar esses fatores. Então é um estudo milenar, né? Começou no Oriente, veio para o Ocidente. Um dado momento, uma boa parte foi considerado inútil, foi considerado até repugnante pela forma como foi tratado, mas outros teóricos começaram a surgir, fazendo um trabalho mais sério, baseado na biologia, na antropologia, e aqui estamos. Por isso eu procuro ter muito cuidado com as informações que eu trago aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? Ah, tá. Então, só para dar uma introdução aqui, Tesla, ele foi um inventor visionário que teve um impacto profundo no mundo moderno. Suas invenções ainda são usadas hoje e continuam a moldar o nosso futuro. Então ele foi um inventor, engenheiro elétrico, físico, e grandes contribuições dele foi dentro do que diz respeito a motor de indução, corrente alternada, transmissão de energia sem fio, e ele morreu em 7 de janeiro de 1943, nos Estados Unidos. Então, dito essas informações básicas, eu tenho essa foto dele aí, né, de quando ele era mais aí mais jovem, né, e uma já no fim da sua vida, e nós temos características bem intrigantes aqui, das quais nós vamos começar a falar agora. Vamos lá, eu quero começar falando com vocês sobre os olhos profundos dele. Então, como é que você identifica isso? Se você olhar aqui, você vê logo essa sombra aqui assim, ó, tá vendo? Por quê? Isso aqui já é um indício, deixa eu só passar aqui, isso aqui já é um indício de uma parede que fica aqui por cima, uma parede nessa lateral e uma parede aqui. Porque como a gente vai ver, o nariz dele é quase que um nariz grego, né? Porque essa ondulação aqui, ela é muito rasa. Ela não vai lá embaixo e sobe como normalmente acontece, né? Então, por conta disso, a nossa métrica aqui aponta olhos profundos. E olhos profundos, eles, assim, de cara a gente já entende que é uma proteção psicológica. É uma característica de proteção psicológica. Então, pessoas que têm uma tendência à introversão, a proteger o seu interior, né? Aquelas pessoas mais reservadas, que não são muito de extroversão, não. Elas são mais reservadas. É um perfil mais reflexivo, mais introspectivo, mais filosófico. Então, é esse perfil aqui, quando os olhos eles são mais para dentro da órbita. Isso vai falar de pessoas mais tendência a serem profundas, mais misteriosas. Então, acho que só o que eu falei até aqui já dá para a gente ter uma ideia do que seria olhos profundos. E quanto mais profundos para a órbita, mais as pessoas vão ter essa, vamos dizer assim, essa retração. Né? A retração dos olhos acaba evidenciando essa retração. Já cansei de falar aqui que os olhos eles estão muito ligados como nós percebemos o mundo externo.
Então, a forma como ele vai se moldar, eu já falei sobre a questão dos olhos, que existe uma série de músculos, né? E seus movimentos, eles vêm direto de nervos cranianos. E por isso, a resposta neurofisiológica, ela vai estar muito ligado com a ideia do que está entrando como informação e de como a pessoa processa essa informação. Não é à toa que os neurologistas falam que os olhos são as portas de entrada para o sistema nervoso central. Outra coisa interessante que a gente já observa aqui é que com essa questão de olhos serem profundos, acabam que as sobrancelhas elas se evidenciam também muito baixas. Então nós já vimos aqui, ó, olhos profundos. Hoje eu não estou com caneta, então fica mais difícil. E as sobrancelhas são baixas. Então já vimos dois pontos importantes aqui, ó, tá certo? E a sobrancelha, quando ela é baixa, quanto mais baixa, isso vai reforçar a ideia de concentrar, tá? Então, você vê isso em pessoas que são intensas e muitas vezes dedicadas naqueles intentos dela, né? Então, principalmente quando a sobrancelha é reta também, que é o caso dele. Você vê aqui. Mas eu falo sobre a sobrancelha reta já já. Deixa eu limpar essa bagunça que eu fiz. Então, como eu falei, maior capacidade de concentração. Agora, isso aqui evidencia menos paciência, menos tolerância. Então, essa baixa é considerado observador. Eu vi umas fotos de lado que me sugeriram que ele tem essa região aqui um pouco alta. Não sei se é fato, tá? Mas isso vai confirmar, né, vai corroborar nessa questão de observação, quando essa região aqui, né, ela é mais alta, tá? E além disso, é uma característica também de pessoas que são, como eu posso dizer, que é compenetrada numa situação ao ponto de poder ser até assim intensa, ao ponto de ser obsessivo. Então você pode ver que as pessoas geralmente elas vão puxar características para o centro, assim, olha, tanto para cá, tanto para cá, tanto para cá, quanto para cá. Então é como se os olhos procurassem se fechar. Muitas delas, inclusive, vão ser, sabe como? Podem ser com ter os olhos mais cerrados até, tá? Aquelas que são mais assim, ó. Não é o caso dele. Eu vi muitas características aqui, pessoal, muito parecida com a do Santos Dumont, tá? Mas já eu falo sobre isso. Outro ponto aqui, a sobrancelha dele, além de ser baixa, ela também tem aspecto de reto. Olha lá. Tá vendo aqui? Eu ainda pensei, será que ela tem uma questão, será que ela parece caída? Aqui ela apresenta um ligeiro caimento, mas ele está meio de lado. E eu não achei foto dele extremamente de frente, então fica difícil para dizer quanto ao caimento da sobrancelha, mas reta ela é com certeza. E isso já vai falar de aspecto de frieza. Então pessoas que são lógicas, elas vão ter essa sobrancelha mais retas e quanto mais horizontais, mais realistas elas vão tender a ser, tá? Então, isso também pode evidenciar a extroversão, já vai confirmando tudo aquilo que vai se repetindo nas características da face, vão reforçando o que eu chamo de congruência e reforçam aquela característica. Então, não preciso nunca ter visto o Tesla, não preciso saber nada, né, sobre ele por vídeo, por nada, mas você batendo o olho, você já identifica característica como mais frieza, menos sentimentalismo, né? Aspectos de mais introspecção, mais voltado para timidez, introversão. Então, bater o olho você já identifica pelo jogo, né? Jogo de elementos dentro da face dele. Então, metódico também, eu esqueci de falar.
focado, objetivo. Então, tudo isso é característica que quando você junta sobrancelha baixa com reta, né, vai evidenciar. Agora, uma característica que quanto mais baixa também, eu acho que eu falei, né, mais intolerante. E a pessoa pode ter mais dificuldade também com opiniões adversas a dele. Deixa eu ver aqui, nessa aqui eu quero mostrar para vocês, apesar que não muda muito. Aqui assim, ó, acho que dá para a gente ver pela luz, então acaba dando essa imagem aqui para nós, olha. Aqui também, se você for tentar pegar aqui, ó, olha lá, você consegue ver. Seria mais ou menos o rosto de frente. Então você vê que a região do terço superior é mais larga do terço médio, que é mais larga do terço inferior. Então isso aqui vai falar de um rosto que é triangular invertido, clássico. Então, por exemplo, para eu, Bronísio, para eu analisar uma face e dizer assim abertamente, olha, esse aqui é um rosto triangular invertido, por exemplo. A face ela precisa estar muito bem delineada. Porque se for um rosto, ele parece triangular invertido, mas parece, sei lá, ovalado, que parece losangular, não, para mim não rola. Então, para eu falar uma característica, ela tem que estar com muita clareza. E no caso dele, de igual modo como foi com o Santos Dumont, a dele também está muito clara. E é muito parecido o rosto deles. Então isso aqui fala de visão futurista, né? Quando a parte superior ela é bem maior do que a parte inferior, de pessoas visionárias, principalmente essa característica aqui, ó. Olha a orelha dele, mas já eu falo sobre a orelha. Então voltando aqui, essa questão desse formato já mostra uma predisposição à intelectualidade, a pensamentos que fluem sem limite, né, com mais intensidade, por isso muitas vezes podem chegar a devaneio ou a obsessão com relação a algum assunto, porque é muita energia fluindo no que diz respeito ao pensar. E como esse terço aqui ele é mais amplo, tanto em largura, né, tanto em largura quanto em profundidade, isso aqui vai falar também de aguentar sobrecargas intelectuais. Eu falei aqui de aguentar sobrecarga física, foi de quem? Foi do Marcílio, né? Eu não lembro agora o nome dele que eu analisei aqui um tempo atrás. Então, no caso dele, ele tem essa região aqui mais larga, ou melhor, ele tem essa região aqui mais profunda, né? De forma que na lateral desse outro que eu estou mencionando, o perfil dele fica assim, ó. Aqui o nariz, aqui a boca. Não repara não, pessoal, estão fazendo obra aqui perto, então está passando muito carro aqui toda hora. Então, olha lá, olha só, aqui é o perfil desse outro, acho que é Marcílio, eu não lembro agora. Se você lembrar, bota aqui nos comentários. Se você viu a análise dele, bota aqui nos comentários. Então, olha só, aqui, olha, você vê que na profundidade é mais largo. Tá vendo? O rosto está de perfil e essa parte aqui do queixo, ela acaba sendo mais larga. No caso dele aqui, vamos lá. No caso dele aqui, a questão é diferente, porque ele é mais largo aqui, é como se fosse assim, ó. Vou botar agora o perfil aqui, ó. Perfil facial. Aqui é mais estreito e a cabeça é mais larga. Olha lá, ó, tá vendo aqui, ó? Essa parte da cabeça é bem mais larga do que as demais. Então, é isso que eu me refiro à sobrecarga no que diz respeito a pensamentos, né? A fluidez dos pensamentos. Então, essa é a característica de pessoa mais crítica, pessoa mais detalhista, pessoas mais filosóficas. Olha só, novamente, né? Repete essa questão de pessoas que gostam de discussões intelectuais, acadêmicas, geralmente vão ter essa região aqui maior. Bronísio, eu tenho essa região maior, mas eu não esquento para isso. Então, quer dizer, a pessoa pode ter não desenvolvido, porém ela tem essa predisposição.
Da mesma forma que quem tem essa região aqui maior tem a predisposição de mais facilidade, no caso, né, para o que é físico, né, para coisas que são mais físicas. Então, isso é só uma questão de tendência, vamos dizer dessa forma, né? Então, isso aqui, olha, são bons para ensinar, são de raciocínio mais rápidos, são bons com persuasão. Então, é essa região do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Agora, isso aqui também eu poderia falar pela questão só da testa ser mais aberta. Agora eu já não estou falando só na profundidade, agora eu estou focando aqui na largura, né, da testa, que na verdade tudo no fim da análise se harmoniza. Se eu chego aqui falando só de testa, eu vou fazer uma análise muito que pode ser deturpada. Se eu falar só de um ponto, eu posso cometer inclusive erros graves, mas quando eu entro numa harmonia entre áreas, aí já era. É por isso que as análises aqui elas sempre são muito assertivas. Por causa disso, porque eu não busco um ponto só, eu busco a coerência e ensino isso, que sejam coerentes, né, congruentes, melhor dizendo. Então a testa aberta, ela vai dizer, eu gosto muito de falar testa aberta, mente também aberta, né? E quanto mais aberta, ela pode ser aberta até ao extremo. Daí, por isso que eu falei da questão da pessoa ter uma visão mais ampla, mais generalista, né? E até no que diz respeito à criatividade, muitas vezes no pensar mais fora da caixa. Quem geralmente vai pensar mais dentro da caixa, ou é quem tem a testa mais fechada, ou a testa mais quadrada, né? Que tende a repetir adequadamente. Testa quadrada vai repetir processo adequadamente, né? Agora, testa mais aberta, aí já são os mais criativos. Orelhas mais abertas, vou falar já já, mais criatividade. Sobrancelha mais bagunçada, mais criatividade. Então são coisas que vão entrando em contexto. Por exemplo, a sobrancelha dele é toda bagunçada? Não é, mas olha como é que ela é baixa. Então, de repente, a criatividade dele não é a criatividade para o excentricismo, que não é. Então, a gente viu que ele é mais para o introvertido. Então, tudo se liga, pessoal. O rosto ele vai contando uma história. O rosto é como se fosse um livro onde cada elemento dentro da face fosse páginas diferentes. Então, você com uma página, você não tem a ideia completa do livro. É conforme você vai lendo que a história vai se montando. Então, basicamente, é assim que acontece. Tá? E aqui você vê também grande capacidade de raciocínio e boa memória. De boa memória, que eu não falei, de raciocínio também. Essa é uma característica também bastante intuitiva, né? Muito larga. Tem um vídeo aqui, se você quiser ver, maravilhoso, que eu dou um monte de base científica e tudo, que eu falo sobre o homem... Eu não lembro se eu botei o título como Homem Futurista, Homem do Futuro, ou... eu acho que foi o Homem do Ontem, do Hoje e do Futuro, ou do Amanhã, alguma coisa assim. É um vídeo maravilhoso que vale a pena você ver. É uma aula, pessoal, que vale a pena você assistir. É uma aula de antropologia baseada na face. E nesse vídeo eu mostro que os cientistas eles preveem que a face do futuro ela vai ser tipo a cabeça de um extraterrestre, que é assim, ó, e vai afinando, vai ficando fininha, assim. Essa que é a perspectiva. Com os olhos maiores, claro que aqui eu tô uma caricatura praticamente, né? Mas no vídeo eu boto as imagens direitinho, mostro as imagens que os cientistas fizeram e tudo mais, então vale a pena. Se eu lembrar, deixa eu até anotar aqui, eu vou deixar aqui na descrição, rosto futurista, que aí depois você vai poder assistir, tá bom? Vamos lá, outra característica aqui eu falei do rosto ser triangular invertido, testa bem mais larga, tanto em largura quanto em profundidade. Também a orelha. Olha aqui, repara a orelhinha
da criança como que era, ó. Tá vendo? Além de largona, tipo meio, né, meio de abanozinho assim. E interessante que se a gente dividir a orelha em três, como faz na morfopsicologia, a gente vai ver que ela também ela começa mais larga, o subterço da orelha do meio é menor um pouco e o inferior é menor um pouco. Mais uma vez apontando para pessoas de grande inteligência. Quando ela começa assim maior, né? E ela vai diminuindo. Como é que eu posso botar aqui? Ó? Ela começa maior e vai se diminuindo. A minha também é de abaninho, hein? Mas a dele é assim, ó, começa maior e vai assim, olha lá, ó. Tá vendo? Então, essa é uma característica, né, de orelha. Só que esse diminuir também acaba de abaninho ela, ó. Olha lá, ó. Calma aí, deixa eu limpar. Olha isso aqui. Tá vendo? Então, isso é característica de pessoas inconformadas, orelha mais aberta. Pessoas mais independentes, que gostam de ter autonomia para fazer as coisas. Não é à toa que são grandes contestadores. Pô, tem um autor que ele usa um termo revolucionário, revolucionário, né? Que são pessoas que gostam de usar a sua criatividade para criarem, né? Para desenvolverem. E uma coisa interessante também que tem autor que diz é que esse tipo de orelha pode revelar, indicar algum problema na infância. E no caso dele, eu ouvi falar que ele tem as orelhas assimétricas. Eu não sei se é por isso que ele só tirava a foto de lado. Você não vê uma foto dele de frente. Possivelmente a orelha dele fosse uma mais aberta ou mais baixa, enfim, era diferente as orelhas dele. E isso, olha como é que são as coisas, olha a curiosidade. Quando você vai olhar no Mianxiang, que no caso é a fisiognomonia mais tradicional, eles falam que a pessoa que teve uma infância difícil, ela pode ter ou as orelhas danificadas no sentido de deformação, ou elas podem ser assimétricas. E olha a curiosidade, para eles, assim, o estudo da face equiparando-se à fase da vida, as orelhas são a fase da infância, né? Então, do 1 aos 7 anos, uma das orelhas, dos 7 aos 14 anos, a outra orelha. Isso aí inverte no caso de homem e mulher. Tipo, do 1 ao 7 para a mulher é diferente do homem, porque inverte. Mas, enfim, todos têm até os 14 anos, todos os gêneros, até os 14 anos nas orelhas. E aí o 15º vai ser bem aqui na raiz do cabelo. É por isso, pessoal, que para eles, a pessoa que tem o bico de viúva, que se você quiser que eu fale sobre o bico de viúva, vocês me avisem aqui que eu trago também. Bota aí nos comentários que eu trago. Porque tem gente que tem muita, como é que eu posso dizer, superstição com relação ao bico de viúva. Tem gente que acha que marido morre cedo, que não sei o quê, por causa do nome bico de viúva, e não é. Tem um porquê histórico disso, tá? Mas trazendo para a fisiognomonia, é por isso que eles falam que quem tem bico de viúva teve essa fase da vida muito difícil, da adolescência ali para nesse período de 15, 16, 17, 14, enfim, nessa fase. Teve a vida muito difícil, teve que trabalhar muito, né? Mesma coisa, quem tem a linha capilar, né, nessa região aqui, muito, vamos dizer assim, irregular. Então, também teve essa fase muito difícil e muito resistente, né, à obediência dos pais. Então, daí o porquê que dizem que se essa linha foi irregular, não obedeceram aos pais, foram desobedientes, ou a quem cuidava, né? E quando a linha, elas são mais retas, já foram crianças que tiveram mais tendência a serem a mais obediência nessa fase da idade. Isso vai servir para todos? Eu acredito que para 100% não.
Mas quando a gente olha o contexto, o conjunto, por isso que se você que é do Clube da Face, você deve ir lá no curso que fala sobre os 5 Cs, 6, né? Não é 5 e 6 não é assim, ó. 5, 6, C, ó. 6. Tá vendo? 5, 6. São C1, C2, C3, C4 e C5. 5, 6. Porque lá eu mostro, né, sobre essa questão de conjunto, congruência, de combinação, tudo com C, né, confluência. Por isso que eu falo para vocês irem lá. Se você já está lá, está disponível para você. É só Netflix. É só ir lá e assistir essa aula, dentre as centenas de aulas que tem lá. Porque lá eu explico sobre isso e você vai entender melhor. Vamos avançar que o nosso horário está passando? Ah, tá. Aqui eu quero pedir a vocês para não esquecer, olha, de apoiar o canal com essas 3 coisas aqui, olha, deixando aqui nos comentários dizer que você está presente na aula, assina a sua lista de presença. Então bota lá, presente, prof, bota lá. Presente, ou então bota a mãozinha assim no comentário. Isso você já ajuda o canal pra caramba. Se inscrevendo também e, obviamente, deixando o seu like aí para ajudar. O canal está atravancado há meses, pessoal. Há anos atravancado. Então cada vez fica mais difícil. Então por isso que eu conto com a sua ajuda. Quando você compartilha, comenta, se inscreve, você ajuda muito. Então continuando aqui, agora eu quero mostrar para vocês a questão do queixo dele. Se você tem boa memória, eu botei lá no início uma foto onde o terço inferior dele quase não aparece na terceira idade, né? Você vai ver, tem coisa muito bacana aqui que eu vou falar ainda. Mas vamos lá. Uma coisa curiosa, igual ao Santos Dumont. Eu acredito fortemente que ele poderia ter uma tristeza muito grande também, uma introspecção, uma melancolia, ao ponto de ter que tomar cuidado até com depressão, para vocês terem ideia. Por que que eu suponho isso, não afirmo? Por causa do padrão facial dele, as características. Vamos lá, olha só o queixo dele como que é. Ele tem um perfil aqui, ó, que a gente chama de mais para quadrado. Você vê aqui a bitola de queixo que ele tem. Então, apesar dele ter o terço inferior menor, mais, vamos dizer assim, mais estreito, isso não quer dizer que ele, ao todo, que, vamos dizer assim, que ele seja ao todo passivo ou vulnerável, pelo menos não nessa fase. Sabe por quê, pessoal? Porque esse tipo de queixo é queixo de esportista, né? E a mesma coisa que eu falei lá no Santos Dumont, eu vou falar aqui. Ele pode ter as características de esportista, talvez não tenha a energia suficiente para manter-se por muito tempo. Mas esse tipo de queixo é queixo de esportista, tá? Queixo de quem pratica esporte. E aí vai e vem, né? Isso fala também, como é quadrado, de pessoa que age, que se sustenta mais. Queixo tem a ver com contato com o terreno, com o material. Então é de quem se sustenta mais na lógica, na razão, por ser quadrado, né? Determinação, fala de resiliência. Só que aí é o que eu falo, quanto mais largo também a mandíbula, mais resiliente. E a mandíbula dele que não é larga aqui. Então isso aqui fala de energia fluindo, mas não mostra até quando essa energia ela deixa de ser uma energia que já está se esvaindo ao ponto negativo. Mas isso aqui é combate, é autoconfiança. Tá? O que a gente já falou de teimosia, até mesmo de inflexibilidade e rigidez, também a gente vê nesse queixo assim, olha, quadradão. Tá vendo? Então, esse é o queixo do famoso 8 ou 80. É o quadradão. Principalmente se for aquele que vem com mandíbula aqui assim, ó. Ah, gente, aí já era. Já falei sobre esse tipo de mandíbula aqui também, no canal. Tá bom?
Então, depois, se você conhece a história dele, possivelmente Santos Dumont, depois teve gente no comentário falando que ele realmente praticava esporte. Eu não sei. Mas ele, eu tenho para mim que ele não era de todo só intelectualzão, não. Ele gostava de colocar o corpo em movimento também. Mas vamos lá. Sou meio doido com algumas coisas que eu falo aqui, cara. Mas vamos lá. Aqui já chega no fim da vida. Aqui fica mais evidente o nariz dele. Mas o nariz dele, desde da imagem anterior, eu esqueci de falar, mas o nariz dele é um nariz grande. Nariz grande, ego grande. Então isso é que para mim fica assim uma incógnita. Porque geralmente o nariz grande é um nariz de pessoas que gostam de aparecer, né? Gostam de estar, não digo no sentido negativo não, são pessoas mais que gostam e sabem fazer coisas de quem aparece, de quem se expõe, o contrário de quem tem um nariz pequeno. Então isso aqui fala de força de vontade, fala de não, como é que eu posso dizer? De não aceitar simplesmente perder, assim, perder por perder, não aceita perder, firmeza de caráter, persistência, confirma com um monte de coisa que a gente já viu aqui, né? Ambicioso? Sim, mas aí vai depender muito dessa região aqui. Quanto mais larga, vai depender muito dos olhos, se são ascendentes. Aqui nessa imagem aqui até que está um pouco ascendente, né? Mas um nariz grande é de pessoas que gostam de ser notadas. Então é por isso que quando a gente começa a contar a história dele, imagine se eu fosse falar só de nariz dele. Eu ia tomar uma baita pernada aqui, uma baita rasteira. Porque no contexto, ele não tem esse contexto de quem gosta de ser notado. Talvez isso tenha sido sublimado para alguém que dentro do seu íntimo queria deixar algo para a posteridade. Né? Talvez o seu ego fosse esse, deixar algo grandioso para a posteridade. Mas não no sentido ali do exibicionismo. Igualzinho ao Santos Dumont. Igualzinho, pessoal, até aqui, tá? Então, agora olha comigo aqui, vamos refletir um pouquinho nessa... Nossa, essa concavidade dele aqui é demais. Então nós temos duas coisas aqui, pessoal. Por isso que, para analisarmos um rosto, nós temos que entender de métrica facial. E depois eu vou contar para vocês um curso que eu fiz sobre métrica facial, para quem quiser aprender mais a identificar o rosto. Não adianta você falar, rosto assim é assado. Tá, mas esse assado, se você errar o assim, tu tá frito. Porque se você falar, ele tem um nariz grande, mas aí o cara não tem um nariz grande. De repente o terço dele médio é grande, e aí? Então, esses pormenores é que a gente aprende nas métricas. Mas vamos lá. Aqui são duas questões diferentes. A mandíbula dele, naturalmente, quando a pessoa envelhece, ela vai perdendo estatura óssea, né? Então você vê que começa a ter uma perda óssea. Só que aqui foi intensificado não só a perda óssea, como perda dos coxins de gordura da bochecha. Então são dois elementos diferentes. Bochecha afundada e mandíbula magra. São dois pontos. E a gente deve levar em conta que no decorrer da vida dele, ele sofreu, acho que foi cólera que ele teve. Cólera? Eu acho que foi. Um dado momento da vida dele, ele teve cólera, que querendo ou não, isso aí vai impactar tanto em questões de fadiga, questão de... Como fala do processo digestivo, né? De repente alguma coisa no intestino ou no estômago, né? Ele pode ter tido alguma coisa por ali. Outro dado momento, como o excesso de trabalho, ele teve colapso nervoso também, né? Dizem que ele era vegetariano, então isso aí também, a alimentação dele... É por isso que eu falei, pessoal, não adianta a gente ver um rosto assim e querer supor simplesmente. É um conjunto de fatores que vai formar a melodia. Então, melodia é melodia. Você ouve a melodia, mas ela é formada... Ou melhor, música é música, você ouve a música, mas é formado por melodia, harmonia e ritmo.
Então, a característica facial tem diversos fatores, alimentação, meio em que vive e assim por diante. Mas vamos lá, com relação às bochechas fundas, isso corrobora, confirma a questão de interiorização e isolamento social. Quem eu já analisei assim também é aquele ator que faz o Seu Madruga, também está aqui no canal. Então isso é uma característica de introspecção. E pelo fato dele estar assim já no fim da vida, isso só mostra aí a trajetória de vida dele como foi. Como é que eu posso dizer? De ter fixado tantas frustrações, né? De ter somatizado o excesso de trabalho físico e mental, o estresse emocional. E outra, se a gente for levar para o lado psicológico, isso aqui pode simbolizar também a falta de algo, quando falta ainda alguma coisa, esse sentimento de falta, isso também entra nesse contexto que pode ser somatizado para o antigo chinês aqui, olha. Voltando a mencionar, pessoal, essa região do terço inferior aqui, isso aqui está muito ligado à energia, tá? Concentração de energia. Então é mandíbula, bochecha, pescoço. A pessoa quando ela está com algum tipo de doença ou alguma vulnerabilidade, você vai ver que logo essa parte aqui se compromete, tá? A mandíbula, você vai ver logo que vai ter a redução do volume ósseo, você vai ver logo, é natural isso. E aí quando entra a questão de saúde também, aí isso aqui simplesmente revela. A característica da face simplesmente vai revelar, é o sintoma que está revelando a vulnerabilidade, tanto na questão da saúde, a questão das emoções, a fragilidade física e mental. Não adianta, vai ser revelado aqui, ó, porque isso aqui é baixa energia, é baixa vitalidade, e vai ficar revelado aqui. E outra, como essa aqui é uma região, você vê até o queixo impactou, mesmo ainda tendo ficado quadrado, ó, mas foi impactado. E como essa região é da matéria, os antigos chineses ainda vão falar que isso aqui pode evidenciar declínio financeiro. Uma vida, se a gente fosse voltar à foto anterior, quando eu falo do triângulo invertido, o triângulo invertido para o antigo chinês, como esse terço aqui, já falei várias vezes, pessoal. Olha só, como aqui são a parte das orelhas, né, que é da infância, ó, infância, né, e pré-adolescência, tudo bem? Aqui, olha, é a juventude, aqui, olha, a meia-idade e aqui, olha, a terceira idade, que já é lá para o fim, né? Então, quando essa região aqui, ela é claramente comprometida no que diz respeito à harmonia facial, porque aí vai ter gente falando, ah, mas o rosto se degrada. Tá, gente, mas cada um, o rosto não envelhece por igual. Tem pessoa que vai ter um envelhecimento maior aqui na parte de cima. Outros vão evidenciar mais no terço médio. Outros vão evidenciar mais aqui na parte de baixo. Por quê? Porque ó, essa corrosão dos olhos, ela não acontece só aqui nessa região aqui da mandíbula, não. Ela acontece aqui na região do zigomático também. Aqui, olha, próximo aqui onde tem a junção com a mandíbula. Ela acontece ao redor dos olhos. Então, são áreas que começam a ter cruéis perdas ósseas. Por isso que a pessoa vai ficando assim, ó, com os olhos vão perdendo definição. Que é onde o pessoal da harmonização facial vem e introjetam ácido hialurônico. Que é para quê? Não basta só levantar, porque já tendo perda óssea, então você tem que sustentar também essa região. Então essa região aqui, para o antigo chinês, quando ela é vulnerável, e eu conheço idosas que têm essa região aqui, idosas mesmo, com essas regiões aqui muito volumosas. Então, para eles, essa região muito volumosa vai indicar uma terceira idade farta, frutífera, física, emocional, financeiramente, essa região aqui maior. Essa região menor
Aí já é o contrário, aí é onde, por inferência, eles dizem que pode ser pessoas que vão ser abandonadas pelos pais, pelos filhos, pode ter uma dificuldade financeira ou muito problema com saúde, então vão ter essa região mais fragilizada. E é isso que nós vemos aqui, ó, o terço inferior fragilizado. Tá certo, pessoal? Então isso aqui só mostra a história biológica. Então, isso é que é fascinante na leitura facial. Você vê que tem questões biológicas, você vê que tem questão antropológica, você vê que tem questões filosóficas. Então fica difícil você pegar um simples conhecimento, é uma integração de conhecimento. Tá certo? Ah, e agora sim, pessoal, só lembrando aí, pedindo você para não esquecer, se chegou nesse ponto, curte aí, faz um comentário para ajudar, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso é importante para ver se o canal cresce. E aqui, pessoal, é onde eu faço o merchan, né? É o que sustenta o canal, vamos dizer assim. São os cursos. Então, se você gosta desse assunto e quer aprender sobre métricas e proporções da face, como que você mede, né? Como que mede o rosto, como que mede os olhos, nariz, boca. Então, como que você sabe cada parte da face, quais os nomes. Aqui eu botei exemplo dos olhos, né? Cada coisa aqui dentro dos seus olhos, né? E ao redor tem um nome. No nariz também, na boca também. Então, se você quer ser mais técnico, né? Esse curso ele vai te ajudar. Vou deixar aqui na descrição. Você olha o conteúdo dele, está com uma promoção enorme. Se você está aqui perto se está assistindo próximo do lançamento desse vídeo, então você coincidiu aí o lançamento desse vídeo com o lançamento do curso. Então, ó, você vai pegar um precinho maravilhoso e vai ajudar também aqui o canal. Tá bom, pessoal? E outras, você adquiriu o curso, não gostou? Você ainda tem 7 dias garantidos para cancelar, entendeu? Então, aí, mas aqueles que são de má fé, professor, vão entrar, vão ver tudo, pode até baixar material e depois só cancelar, não tem problema. O que a gente faz aqui, a gente paga. O meu eu estou entregando para o universo. Eu tenho certeza que prejudicado eu não vou ser. Tá bom? Então, um beijo grande aí, espero que você tenha gostado desse vídeo e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal!